Glória a Deus. Aleluia. Essas palmas, bispo, foi para o Senhor. Agora vamos ver para Jesus como é que vai ser. Aplauda. Amém, queridos? Queridos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Sabe, queridos, o bispo é uma pessoa assim que eu amo muito. Apesar da gente não ficar todo dia, né, bispo? É que homem assim tem aquelas amizades que é meio diferente, né? A gente não gosta de ficar todo dia enchendo o saco um do outro, não. Mas nós somos amigos, queridos. O bispo Haroldo, ele é o meu pastor. Sabe, queridos? O bispo Haroldo é o que cuida de mim. E eu vou falar um negócio para vocês, queridos, né? Primeiro eu vou falar para a comunidade núclea. Agradeça a Deus que vocês têm um pastor que escuta esse homem aqui. Porque, queridos, como Deus abençoou esse ministério nosso depois que eu conheci o bispo Haroldo. Sabe, queridos, é uma pessoa que eu escuto. Hoje mesmo eu falei, bispo, aproveitando que o senhor está aqui, eu estou com uma dúvida aqui, me dá um conselho relacionado a isso. Aí ele falou. Aí no final eu sentei aqui e falei, bispo, é impressionante como que minha mente abriu depois de conversar com o senhor, porque eu não via essas possibilidades. Então, queridos, eu sempre peço conselho para o bispo, eu sempre escuto o conselho dele. Então, a comunidade núclea, agradeça a Deus que vocês têm um pastor que escuta esse homem aqui, porque esse homem é um homem sábio, um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem que verdadeiramente ele se envolve, ele se preocupa e ele se doa para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. E agora para novo tempo, eu agradeço a Deus que vocês têm esse homem para cuidar de vocês. E eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês querem ter uma vida próspera, querem ter uma vida feliz, querem ter uma vida abençoada, querem ter a presença de Deus na vida de vocês, peça conselho para esse homem. Honre a vida deste homem. Honre a vida deste homem. Sabe, queridos, independente de qualquer coisa, se você é pastor, converse com ele. Deixa ele te dar opinião, deixa ele te dar sugestão. Porque hoje, se você vê a nossa comunidade, queridos, do jeito que está, essa construção mesmo, teve um dia quando a gente fechou com a construtora, você lembra, bispo? Que eu estava com medo de assinar um contrato, queridos, assinei um contrato com valor de dinheiro alto, eu nunca tinha assinado um contrato assim na minha vida. Aí eu falei, já sei, eu vou ligar para o mestre dos mestres, aqui, o bispo que sabe lidar com isso muito bem. Aí conversei com ele, ele falou bem assim, pastor, o senhor já pediu para um advogado analisar? Falei, já, o irmão Rogério analisou aqui, já fez as mudanças, tudo que tinha que fazer. E o advogado foi criterioso, eu falei, igual o irmão Rogério não existe. Aí ele falou, está tudo certo, então assina logo esse trem e constrói a igreja. Queridos, na mesma hora que eu desliguei o telefone, eu assinei, e durante a obra, o bispo Haroldo, queridos, nos ajudou muito aqui, muito mesmo. Sabe aquele portãozão azul bonito que tem ali na frente, foi ele que deu para a gente poder colocar, e mais um monte de coisas, queridos, a parte elétrica aqui, o bispo Haroldo foi uma bênção na nossa vida. Queridos, enquanto eu viver, enquanto eu estiver, queridos, nesse ministério, eu e esse ministério, nós vamos sempre ser gratos à vida do bispo Haroldo. O bispo Haroldo ofertou muito nessa obra, ofertou muito nas nossas vidas. Então eu quero parabenizar vocês a Novo Tempo, de ter esse homem íntegro e reto com vocês. Escute a voz deste homem. Você pode ter certeza que Deus, queridos, deu sabedoria e discernimento para ele. Hoje você vê, a comunidade núclea, ela está avançando, está crescendo, porque Deus tem usado a vida do bispo Haroldo para nos ajudar. Ele não está aqui direto, né? O pessoal da núclea não vê o bispo Haroldo aqui direto, mas a gente sempre se fala. Então presta muita atenção, queridos, no que Deus vai falar através da vida dele. Amém? Vamos orar pela vida do bispo? Estenda suas mãos aqui, vamos abençoá-lo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do bispo Haroldo, Senhor, meu pastor, Senhor.
é quem cuida, Senhor, de mim, Senhor, é quem cuida da minha família, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-lo, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, conforme, Senhor, a tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa usar, Senhor, todo o conhecimento, ó Deus, toda a sabedoria, Senhor, que ele adquiriu, Senhor, na tua presença durante esse tempo, ó Pai, para falar aos nossos corações, ó Deus. Eu repreendo, ó Deus, todo comichão, Senhor, eu repreendo, ó Deus, todo o mal, Senhor, e toda maldade que tentar desviar, Senhor, os nossos ouvidos da tua palavra, ó Pai, e que ele possa ser usado pelo Senhor de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu, bispo? Obrigado, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Som 2. Glória a Deus. Graça, amor e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu me lembro, eu me converti na Presbiteriana do Brasil, é a igreja mais tradicional que tem, entre as outras que conheço, uma das tradicional. Então lá eles não têm esse costume que a gente tem de saudação. Então chega e fala bom dia, né? Então às vezes eu cumprimento bom dia, aí o pessoal fica, isso não é cumprimento de crente não, né? Ô queridos, que bom estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela bondade do Senhor de nos conceder este privilégio de estarmos mais um ano, estarmos aqui, poder compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês. Que bom que você veio, que você está aqui. A nossa comunhão é preciosa. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele procura o seu bem próprio, os seus próprios interesses. Mas quando nós nos ajuntamos, nós podemos edificar uns aos outros. E isso é importante. Hoje já fui muito edificado aqui através do louvor. E é muito gostoso estar nesse ambiente que nós estamos aqui hoje. Quero agradecer o privilégio, pastor Rubens, sua esposa, pastora Débora, e pelo carinho, né? Ele me deixou meio constrangido aqui, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque tem sido um amigo na hora também, nas horas que eu preciso também, eu também gosto de chorar um pouquinho, e aí eu procuro uns ombros, né, amigos aí para a gente chorar, né? E o pastor Rubens é um deles. E eu louvo a Deus por isso e pela bondade do Senhor. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, na verdade um tema, né? E o tema é sobre vivendo os processos. Vivendo os processos. O pastor Rubens disse assim, olha, a gente quer na terça-feira, não queremos que vocês possam estar ministrando vocês, seus pastores. É claro que aqui não tem um espaço para todos estar falando, todos que pastores e líderes, né? Mas nós vamos compartilhar aqui um trecho, né? Até mesmo porque o pastor Rubens disse assim, nós vamos estar a semana toda envolvido, e isso é maravilhoso, né? Gratidão, a gratidão por essa obra, pelo ministério da comunidade Núclea. O pastor Rubens tem postado lá uns videozinhos falando sobre a história, né, da comunidade Núclea. A comunidade Núclea tem uma história, e é bem interessante, eu tenho acompanhado lá, muito legal, né? Então, a gente reviver a história, né? Nós também temos uma história, claro, e inclusive lá eu tenho algumas fitas cassete. Quem sabe o que é fita cassete? Algumas pessoas. Você mostrou sua idade agora, né? Eu tenho algumas fitas cassete lá que, do começo, quando nós iniciamos o ministério, fomos enviados, na verdade, lá para a igreja, para Carapicuíba. Eu, pastor Adriano, pastora Simone, minha esposa, e nós fomos enviados para lá. E nós temos uma história ali, né?
E é muito legal. Eu tenho, assim, o meu genro está fazendo ali tentando colocar em pendrive lá alguma coisa para a gente recordar. Mas ainda não está pronto, né? Mas a história é importante, amém, queridos? A história é importante. Eu quero, assim, ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. 2, 5 a 11. Filipenses. E o tema que nós vamos compartilhar hoje é vivendo os processos. É um tema, não é tão, vamos dizer assim, atrativo, não é? Mas é algo que todos nós vivemos, nós temos que viver, vamos passar, estamos vivendo os processos da vida, e tem vários processos que nós passamos e que temos que compartilhar uns com os outros e ministrar sobre isso, não é? Para quê? Para que a gente não desfaleça no processo, mas para que a gente possa ficar firme, permanecer e romper, não é? E tudo, a Bíblia diz que é passageiro nessa terra, só a palavra de Deus que não vai passar, amém, queridos? Então todas as coisas vão passar. Filipenses 2, 5 a 11. Tá bom o som aí? Tá bom? Deixa eu ajeitar esse trem aqui. Amém? Glória a Deus. Vou ler com vocês. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Eu vou ter esse texto como base, mas nós vamos falar de outros personagens, já que nós vamos trabalhar em cima de um tema. E aí nós vamos falar de alguns personagens da Bíblia que passaram por processos. Eu não vim aqui para falar de mim. Porém, queridos, meditando nesse tema, eu acabei me lembrando da criação dos meus pais. Meus pais eram agricultores, nós trabalhávamos, tinha um sítio, e eles cultivavam amendoim. Quem sabe o que é cultivo de amendoim? Já viu alguma coisa? Pouca gente, né? Meu pai gostava de plantio de amendoim. Naquele tempo, tudo era muito manual. Hoje já é tudo mais... hoje a tecnologia já ficou muito mais fácil o cultivo. Mas, quando ele cultivava amendoim, o amendoim tinha os processos, né? Tinha, claro, a semeadura, depois da semeadura tinha o cuidado durante o período que aquela planta crescia, e depois no final tinha a colheita, e a colheita era muito difícil, a colheita do amendoim manual era muito difícil. E já logo aos 7, 8 anos, meus pais eram muito rígidos, eu sou o 7º filho de 10, eu sou o 7º. E quando a gente já tinha 7, 8 anos e que já tinha um discernimento de certo e de errado, do que podia fazer,
Então a gente já era treinado, ou já era incentivado, né, para não dizer outra coisa, a trabalhar, e principalmente nas colheitas de amendoim. Chacoalhava amendoim, então o amendoim tinha de arrancar da terra, chacoalhava a terra, né, do amendoim e fazia aqueles montinhos de amendoim, né, ia fazendo. Então a gente já criança, eu, minhas irmãs, meus irmãos, nós já trabalhava na roça e trabalhava chacoalhando amendoim, virando amendoim, né, quando passava um período de tempo que secava aquele amendoim de um lado, aí virava do outro lado, e para que ele secasse do outro lado. Então, tinha um processo muito longo. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que teve essa criação na nossa formação, uma formação rígida, no trabalho, na dificuldade ali, mas no trabalho. E nós fomos formado, nosso caráter foi formado em cima disso, né? A saber valorizar aquilo que nós ganhávamos, aquilo que era conquistado, era tudo muito difícil. E tudo quando é muito difícil, que existe um processo difícil, nós valorizamos mais, não é? Só que quando a gente está passando por processo, o que a gente pensa? E eu já pensava assim, bom, quando eu crescer e formar minha família, eu vou fazer de tudo para que eles não passem o que eu passei, não é? Todo esse processo de sofrimento, de ter que trabalhar desde criança e tal. Então, logo eu me casei e eu formei a minha família. E eu, apesar das condições não ser muito favoráveis, mas trabalhei muito, dia e noite, né, literalmente, para que os meus filhos não precisassem de passar por aquilo que eu passei. Eu acho que todos nós pensávamos assim e trabalhamos para que isso aconteça, para dar uma melhor condição para nossos filhos. E meus filhos foram criados já, não com tanta dificuldade como eu, mas claro que carregava dentro de mim aquela rigidez já de meus pais, herdada pelos meus pais. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, tenho 2 filhos só, o Júnior e a Isabel, e eles hoje são pessoas assim que não passaram por todo aquele processo, mas que passaram, que sabem o que é a dificuldade da vida, e diante da nossa criação também não são muito casquinha de ovo, né? Então, não é qualquer coisa que está se desmanchando, que está, enfim, que está se lamentando, Mas nós vivemos hoje uma geração que é uma geração bem frágil, para não dizer outra coisa, bem fragilizada. Por quê? Porque os nossos pais, os pais dessa geração, eles trabalharam muito para que as crianças não precisassem passar por processos difíceis. E por falta de processos difíceis, a formação deles hoje mostra hoje que realmente quando se pula faixas ou se pula processos na vida, a formação ela é muito frágil. E nós vivemos tempos das pessoas serem muito frágeis, né? As pessoas hoje têm crise de identidade, como que na minha época a gente nem sabia o que era isso, né? Crise de identidade. As pessoas são desrespeitosas com os mais velhos, as pessoas têm problemas, né, de insubmissão, são insubmissas, né? Uma geração casca de ovo. Eu estava ouvindo um especialista, um economista falando, e ele falando assim, que hoje nós temos um empreendedorismo de jovens muito grande. E aí ele falando assim, mas não é porque os jovens hoje, eles têm esse intuito de empreender, de crescer, de desenvolver. Não, a maioria deles é porque não querem se submeter às autoridades,
não quer se submeter a horário, não quer se submeter à disciplina da empresa, não quer se submeter a ter um chefe, não quer, enfim, essa crise geracional dessa geração, ela é muito grande, né? Nós vivemos esse tempo difícil e que as pessoas, realmente nós vivemos aí um problema muito sério. E os processos são necessários, queridos. Veja que, quando Jesus, ele, explicando para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, que tinha que ser preso, que tinha que passar por aquele processo de sofrimento e depois do sofrimento ser pregado em uma cruz, Pedro se levantou e disse assim: olha, não, senhor, o senhor não precisa passar por isso. Chamou ele de canto, né? Chamou ele de canto, você imagina a cena, não é? Pedro chamando Jesus de canto e aconselhando ele. O que é isso, pai? Você é um menino bom, né? É um rapaz que não tem sido uma bênção aí para todo mundo e tal. Porque não precisa passar por isso, não, nós vamos te defender. E nós temos esse ímpeto de querer aconselhar as pessoas que não precisa passar pelo processo. Não precisa, eu faço isso por você, né? Eu faço isso. Hoje, quantas meninas hoje aí de 10, 15 anos dentro de casa não sabe lavar uma roupa, não pode lavar um prato, não sabe cozinhar, né? Não sabe cozinhar. Eu lembro das minhas irmãs, tudo pequenininha assim, tinha chamava giral, né? E aí elas pegavam aquelas roupas e ia lá no quintal lá para bater roupa. Quem já viu isso? Deixa eu ver. Bater roupa, né? E elas batiam roupa e depois enxaguava a roupa, depois colocava na grama para secar. Era tudo um processo. E hoje, só que elas cresceram, casaram e deram conta do casamento, né? Por conta de todo o processo que elas viveram. E eu quero hoje então falar um pouco sobre isso, os processos da vida. Amém? Amém? No processo, a perca é iminente. Processo da vida, a perca é iminente. Vamos falar de alguns personagens, lembrar de alguns personagens bíblicos. José, ele conhecia ou lhe fora revelado o final do processo. Porque José, quando ele teve sonhos, Deus revelou a ele o final do processo. Os seus irmãos, a lua e o sol e as estrelas, que eram os irmãos dele, todos se curvando a ele. E isso era o final do processo. Ou seja, o final daquele sonho, aquilo ia acontecer. Mas para aquilo acontecer, existia um processo, não é? Existia um processo. Para ele chegar onde ele chegou, ao chegar lá, ele começou perdendo. Ele começou perdendo. Perdeu a companhia dos irmãos, perdeu o aconchego da sua casa, perdeu a proteção de seus pais, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu tudo o que ele tinha. E Deus levou ele por um processo para chegar lá naquele final. Jó, ele perdeu tudo. Lembra, Jó, um homem justo, não é? Deus próprio, o próprio Deus testemunhou sobre Jó. Um homem justo, um homem íntegro. E ele, no processo da vida, perdeu tudo. Família, perdeu os bens, perdeu a sua saúde, né? Perdeu a saúde, perdeu a confiança da esposa, perdeu até mesmo os amigos, né? Até mesmo os amigos. Agora Jesus, sim, Jesus, ele sabia do processo, ele conhecia, ele era consciente,
mas ele abriu mão da sua glória, abriu mão de ser igual a Deus, abriu mão do céu, da companhia do Pai, dos anjos, dos querubins. Para quê? Para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. Só que para cumprir este propósito, ele conscientemente passou por um processo de dor, de sofrimento, um processo muito grande. Então, queridos, eu tenho alguns testemunhos e eu quero compartilhar pedacinho dele. Eu não me lembro o ano, talvez o pastor Adriano se lembre, mas eu não me lembro o ano. Nós, no começo do ministério, nós fazíamos muito campanha, né? Nós estávamos fazendo uma campanha, vamos fazer uma campanha aqui da prosperidade, tal. Nós era jovem, muito aceso, né? E nós fazíamos a campanha da prosperidade, mas numa dureza, né? É uma situação difícil, viu? Pensa no Fusquinha que só andava no vermelho, só andava zerado. Não só eu, pastor Adriano, tínhamos dificuldade financeira muito grande, mas o que não faltava era disposição para o ministério. A gente tinha muita disposição e eu louvo a Deus por isso. E em uma dessas campanhas Deus disse que ia me prosperar, mas falou muito nitidamente a mim. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus, né? Mas eu já ouvi algumas vezes. E olha, é tremendo, né? Muito maravilhoso. Então Deus falou muito nitidamente a mim que Deus iria me prosperar. Aí eu saí de lá mais aceso ainda, né? Só que passou-se uns 3 meses, eu tive um acidente. E eu era autônomo, trabalhava em construção civil. E neste acidente, queridos, eu fiquei sem trabalhar. Eu, por descuido, não tinha INSS e tal. Então fiquei se estava ruim, ficou pior, né? Glória a Deus. Melhorou, irmãos? Amém? Se estava ruim, ficou pior. Já viu aquele negócio? Será que pode piorar? Né? Aí vem um negócio que piora ainda, né? Aí o negócio fica mais... Fala assim, rapaz, eu pensei que não podia piorar, mas piorou o negócio. E eu fiquei numa situação, queridos, minha família, tinha os 2 filhos, era pequeno, né? Pequenininho. E a Isabel bem pequenininha, o Júnior um pouquinho maior. E a gente passando por aquela dificuldade, eu fiquei um tempo sem poder trabalhar. E eu pensei comigo, né? E agora, né? Ainda bem que a gente servia a Deus numa igreja, e a igreja estava ali, nos ajudou. E sabe o que é precisar de cesta básica, de um dinheiro para pagar a luz, para pagar a água. Então, e eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, que situação, e eu tenho uma promessa de prosperidade. Mas esse era o fim, queridos. Esse era o fim. Esse é um propósito da parte de Deus, era algo que Deus queria me dar. Mas Ele me levou por um caminho, e esse caminho para chegar lá foi um processo difícil. Muito doloroso, muito difícil. Mas eu caminhei, e naqueles momentos mais difíceis que, sabe, que você tem aquela necessidade básica, eu orava a Deus e olhava para o céu e dizia assim, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim, está difícil, está complicado, mas eu sei quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, aleluia. Eu sei que eu vou chegar lá, se não desfalecer. Se a gente não desfalecer, se você está passando por algum processo na vida, queridos, tem promessa da parte de Deus, você aguenta firme, porque você aguentando firme, você chega lá. Só que muita gente que não aguenta o processo, que abre mão no período do processo, acaba morrendo no meio do caminho. Então nós vivemos essa situação, passou-se um período de tempo, e nós fomos... Deus foi trabalhando até que nós chegássemos
e Deus cumpriu a sua promessa na minha vida para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, queridos, há algumas pessoas aqui que Deus mostrou o fim. Que Deus mostrou o fim, mas está no processo. Há algumas pessoas que Deus mandou tirar o passaporte. Tira o passaporte aí, você vai viajar para o mundo inteiro. Aí ele chegou no outro dia e foi lá tirar o passaporte. Só que ainda não chegou, né? Está no processo. Está no processo. Algumas outras pessoas, Deus já mostrou o fim. Ele mostrou, mas até você chegar lá, existe um processo a passar, a percorrer. Então, no processo, nós perdemos, queridos. Perdemos para ganhar. No processo, ficamos sozinhos. Ou nos sentimos abandonados. No processo, muitas vezes, ficamos sozinhos, queridos. Lembra de José? Apesar de estar sempre rodeado de pessoas, ele estava sozinho, distante de tudo e todos. Na casa de Potifar, queridos, na prisão. Então, ele sempre estava ali, rodeado de pessoas, mas estava sozinho. Jó, queridos, apesar de ter amigos, mas ficou sozinho. A Bíblia fala que os amigos foram até visitá-lo, mas ficaram em silêncio durante um período de tempo. E quando eles resolveram falar, foi para acusar Jó. Foi para acusar, foi para apontar o dedo. Então, eles estavam sozinhos, os amigos em silêncio, ou o acusando, a esposa aconselhando para que ele morresse logo. Morre logo. Jesus, apesar de estar rodeado das multidões, na hora que ele precisou dos amigos, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, no Getsemane, ele pediu para os amigos: olha, vocês podem vigiar comigo aí pelo menos 1 hora. Mas o que aconteceu? Ele ficou sozinho na angústia, ao ponto de estar em agonia e agonia de morte. Ele estava suando gotas de sangue, a Bíblia nos diz. E ele voltava aos discípulos: acorda um pouquinho, me ajuda. Mas quando ele se afastava, novamente, voltava ali e os seus amigos estavam dormindo. Na hora que ele foi preso, foi abandonado, traído, foi abandonado, foi negado pelos seus próprios amigos e ficou sozinho. Na cruz, falou: Senhor, Senhor meu, por que me abandonaste? Se sentiu sozinho. Na hora do processo, queridos, às vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados, mesmo tendo pessoas ao nosso lado. Eu estava ouvindo alguma coisa sobre os processos da vida, e alguém disse assim que a largata, quando ela entra no casulo, ela fica ali sozinha, no escuro, né? O propósito é que ela se transforme numa borboleta, mas o processo é ela passar pela metamorfose, e a metamorfose, ela fica sozinha, no escuro, abandonado. E o processo, ele nos faz isso. Às vezes nos sentimos dessa forma. No processo, queridos, o silêncio de Deus, ele é real. Ele é real. Imagine José como escravo, queridos. Quantas vezes ele deve ter orado, clamado a Deus, e não teve resposta. Não teve muita resposta. Imagine Deus dando revelação a José, para beneficiar outras pessoas, como na prisão. Mas quando ele orava por ele,
ele ficava sem resposta da parte de Deus. Deus permanecia em silêncio. E no processo, muitas vezes, Deus permanece em silêncio. Porque no processo, queridos, não é que nós precisamos de um milagre. Nós precisamos suportar o processo, a pressão. A pressão. Uma largata para virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa suportar a pressão, suportar o momento e ter certeza e convicção do propósito que vai chegar lá, e uma hora ela vai romper. Uma hora o casulo rompe. Então, queridos, imagine algumas situações. Me lembro de uma vez, queridos, e eu estava todo quebrado de um acidente. Tinha tido um acidente. Eu não conseguia ficar em pé no culto. Eu já liderava a igreja. E eu não conseguia ficar em pé num culto. E num final de culto, uma irmã chegou com uma criança e disse assim: pastor, eu queria que você orasse por essa criança, que amanhã nós vamos enfrentar uma cirurgia. E eu pensei comigo, bom, eu acho que a situação momentânea, pensei comigo, acho que seria melhor eu pedir oração para essa mulher, né? Pela minha vida. Mas eu peguei e orei, estendi minhas mãos, orei pela criança. E no outro dia aquela mulher foi fazer a cirurgia e já não precisou mais. Os médicos fez os exames e não tinha mais nada. E eu disse assim: e eu, Senhor? E eu? Cadê a minha resposta? E tive uma convicção no meu coração: quem faz não é você, sou eu, na hora que eu quero, do momento que eu quero e do jeito que eu quero. Aleluia. Então, imagine só, um homem justo, Jó, um homem justo, de oração, a dor da perca dos filhos, orando a Deus e não tinha resposta. Jesus no Getsemane, Filho do Deus vivo, orando, clamando, suando gotas de sangue, e Deus em silêncio. E não são poucas as vezes que meus sentimentos é que Deus não se importa com a minha dor, por não ouvir nenhuma palavra a respeito do momento que vivemos. Mas o silêncio de Deus é didático. O silêncio de Deus é didático, queridos. É no casulo de uma borboleta que ela não ouve nada, que não vê nada, que não sente nada. Mas ela suporta, ela fica, ela espera. Ela espera. No processo, queridos, não acontecem os milagres que gostaríamos. Melhor ficar em silêncio do que murmurar. Melhor ficar em silêncio, querido. Eu aprendi isso no processo. Em vez de reclamar, queridos, ache motivo para agradecer. Não consegue louvar na dor, fique calado. Sente-se sozinho, fique calado. Deus não está te ouvindo, Deus está em silêncio,
Se você não conseguir louvar ao Senhor, fique calado. Não consegue glorificar, fique calado. Porque calado, às vezes você glorifica muito mais a Deus do que você falando. Nós confundimos glorificar a Deus com as nossas emoções, com levantar as mãos, com cantar alto, Não, queridos, glorificar a Deus. Jesus disse assim: glorifica-me com a glória que eu tinha antes. E foi lá na cruz que Jesus Cristo glorificou a Deus. Você glorifica a Deus muito mais quando você domina a sua língua do que quando você fala muito, do que quando você murmura, do que quando você reclama, do que quando você quer fazer imposições nos outros. Então, está doendo, chore, queridos, mas fique calado. Está triste, chore, mas fique calado. Em vez de se vitimizar, fique calado. No processo, ainda que não vemos, Deus está trabalhando. É no processo que Deus trabalha. A largata está lá no casulo, sozinha, no escuro, sem esperança. Porém, Deus está trabalhando, realizando uma grande transformação. Está no processo, Deus está trabalhando do lado de dentro. Deus está trabalhando do lado de dentro. É na hora que o casulo rompe, e na hora que o casulo romper, você será transformado em uma linda borboleta, pessoa mais parecida com Cristo, bondosa, misericordiosa, exalando amor, compreensiva com as pessoas, e aí você voará cada vez mais alto, andará pensando e vivendo perto de Cristo. Quando rompeu o casulo, José estava lá, aleluia, perdoando os seus irmãos, ajudando as pessoas. Quando rompeu o casulo, Jó estava lá orando pelos seus amigos, que não eram tão amigos assim. Quando rompeu o casulo, Jesus estava lá e ele diz assim: eu fiquei satisfeito pelo trabalho que foi feito na cruz, aleluia. Quando romper o casulo, queridos, você vai glorificar ainda mais o Senhor, aleluia. Nós estamos passando por um processo difícil, muito difícil. E aí, de vez em quando eu digo assim: por que está abatida a minha alma? Creia em Deus, porque um dia você vai louvar ao Senhor, aleluia. Somos aprovados ou desaprovados no processo. Tiago 1,12 fala que nós somos provados, ou Deus prova aqueles que o amam, os filhos que o amam, disciplina, prova. Então Deus prova a quem Ele ama. Hebreus também diz sobre isso, 12:6. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: Deus te guiou no deserto, falando para o povo de Israel, por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração,
se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, queridos, as provações do cristão, dos escolhidos, dos chamados, têm o aval do céu. Ele usa as circunstâncias para nos provar. Jó foi provado, sendo justo. Então as provações, elas vão vir, são os processos da vida. Deus usa a circunstância para nos provar, para saber o que temos no nosso coração. E a aprovação é para aperfeiçoamento dos santos, queridos. É para aperfeiçoamento dos santos. É nos momentos de provações que revelamos quem somos. Eu quero ler aqui em Jó, já que a gente falou bastante de Jó capítulo 1, versículo 20. Jó 1, 20. Deixa eu ver aqui. Jó 1, 20. Depois de Jó receber todas aquelas notícias, né, que os irmãos sabem, conhecem, da perca dos filhos, da casa que caiu, dos animais que foram saqueados. Então, você imagina um luto pelos filhos, sabendo que tinha perdido tudo. E aí Jó, no capítulo 20, fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, é no momento dos processos que revelamos quem nós somos. Que nós nos revelamos. Se realmente nós confiamos, se cremos, e se nossa fé está firmada no céu ou na circunstância. Ou na circunstância. Jó, queridos, era um adorador, e a circunstância não mudou isso. Porque às vezes as pessoas, eles estão bem, está tudo bem. Eu sou um adorador, e canta e louva, mas aí vem a perca, aí vem a provação, aí vem a dificuldade, a luta. Aí a pessoa começa a ficar cabisbaixo, começa a reclamar, começa a murmurar. Ou seja, ela não é um adorador de verdade, porque é na provação que nós revelamos quem nós somos. É no processo que você revela quem você é. E é no processo que você revela em quem você crê de verdade. Porque é no processo que você, quando a pessoa passa por um processo, uma dificuldade, uma luta, aí ela revela quem ela crê, quem ela, ele se volta para quem crê. Jó, ele pegou e se voltou para Deus, né? Se voltou para o Senhor, raspou sua cabeça, se jogou ao chão e adorou o Senhor. Agora, tem muitas pessoas que voltam para a bebida. Eu vou aliviar a minha alma. É porque na verdade ela já está lá, ela está revelando só, se revelando. Volta para as drogas, eu vou para uma balada ver se eu me divirto um pouco. Está muito triste a vida. Está triste, querido? Adora o Senhor, louva o Senhor, revela realmente quem você é, em quem você crê. José, apesar de escravo, vivia bem na casa de Potifar, mas foi provado pela mulher de Potifar,
e ali ele foi testado em sua fidelidade. E o que aconteceu? Permaneceu fiel. E parece que ele estava só perdendo por isso. Estava só perdendo. Jó foi provado na perca dos bens, na morte dos filhos, na doença, nas acusações dos amigos. E isso não mudou quem ele era, um adorador. Aleluia. A circunstância tem mudado os seus sentimentos acerca de Deus. Você está revelando quem você é. Continue sendo um adorador, queridos. É na provação que revelamos em quem nós cremos. Jó, vou continuar aqui e falar de Jó de novo. 19, 25 diz assim, ó. (19, 25). Ah, está lá atrás. Ele diz assim: depois de todo aquele sofrimento, aquela dor, e depois de Deus estar falando com ele, ele disse assim, no 25: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ele disse assim: eu sei, estou passando por uma luta, uma dificuldade, mas eu sei que meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra, e esse olho carnal o verá face a face. Aleluia, face a face. Porque muitas pessoas desistem, querido, morrem no processo. Na hora da luta, elas revelam que são oportunistas, só isso, e buscam a Deus só para receber, e na hora da dor, corre para o que elas creem, busca alívio naquilo que elas creem, e muitas vezes, aquilo que ela crê, ela se refugia em coisas da carne, né? Para ter alívio. Então, existem alguns tipos de processos. Processo financeiro. Então, a Bíblia diz que a riqueza adquirida com facilidade é desprezada, né? Mas quando você batalha para conquistar, tem valor. Então, nos processos, muitas vezes, as percas fazem parte do processo. Me lembro, vou citar você, pastor Adriano, uma vez mais aqui. Ai. Quando nós estávamos indo para Carapicuíba, o pastor Adriano comprou um carro. Eu não me lembro mais o nome do carro, mas era um carro bonito, né? Carrão. E ele falou assim: vem cá, eu era presbítero na época, acho que eu era presbítero ainda. Vem cá, vamos orar aqui no carro, ungir o carro. E ele comprou aquele carro lá com umas prestações longas, né? A perder de vista. E aquele carrinho bonito, né? Mas passou um tempo, ele não conseguiu pagar o carro. E para completar, eu tinha um Fusquinha, e um dia estava na festa na igreja, eu tinha reformado o Fusquinha, estava bonito, novinho. Nós chamávamos o Fusquinha de evangelista, que nós punha tanta gente dentro daquele Fusca lá, pastor. Tem uma vez que eu pus 11 pessoas, entre criança e adulto. Para levar para a igreja.
A gente até dentro do capu, né? Aí nós estava lá e eu todo feliz que tinha reformado o Fusca. E a igreja era lá na Avenida Inocêncio Seráfico na época. E eu pus o Fusquinha bem assim, rapaz. Uma rampa, a igreja era assim, meio debaixo de um subterrâneo assim. E fomos lá, era uma festa, era um aniversário, e tava aquela festa e tal. E quando terminou, né, eu era o líder da igreja, a gente tá ali conversando, todo mundo foi embora, eu saí com a chave na mão para pegar o Fusca. Chegou lá, cadê o Fusca? O pessoal tinha roubado o Fusca, mano. Eu dentro da igreja, o pessoal roubaram o Fusca, roubaram o evangelista. E o pastor Adriano perdeu o carro, teve que entregar, devolver o carro, né? E uma aprovação. Aí eu já tinha uma caminhonetinha, uma rural. E nós íamos na rural, eu, minha esposa, aí a Isabel, o Júnior, e aí tinha a Jéssica, tinha a Beatriz, que era bebezinho de colo, né? Aí punha a Bia lá e, sei lá, sei que nós fazíamos uma arrumação e punha uma cadeira para a pastora Simone sentar lá atrás, ó, sentava aqui na carroceria e nós íamos lá para a igreja daquela forma. Mas nós não, foi no processo, queridos, a dificuldade no processo, uma dificuldade financeira tão grande, mas nós permanecemos firmes. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra, aleluia. Ei, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais ficamos a pé. E nós não andamos em qualquer carrinho não, nós andamos em carro novo, porque Deus é bom, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existe processo na saúde, queridos. Essa é difícil. Quando a doença bate a porta, ela é reveladora, foge do nosso controle. Ou nos fortalecemos em Deus, queridos, ou perecemos. Eu estava num embate esses dias, uns dias atrás, num embate espiritual dentro de mim. O Senhor, não é possível. Que luta, que dificuldade. E eu tenho promessa do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cadê, Senhor? Aí Deus me levou lá para a galeria dos heróis da fé de Hebreus, e me levou lá para aquele versículo que fala assim, que alguns dos patriarcas, eles morreram, mas vendo a promessa ao longe. Eu estava assistindo lá o The Chosen, esses dias eu assisti, e estou assistindo de novo, eu gosto de assistir aquilo lá. E aí tem uma passagem lá que tem o Tiaguinho que pergunta para Jesus, por que o Senhor não me curou? Como é que eu vou curar as pessoas e eu estou nessa condição? Quem já viu essa série? Aí aquele que faz o papel de Jesus fala assim, olha, você vai ser curado, é só mais um pouco de tempo. E aquilo ali, queridos, foi assim, revelador para mim, porque eu disse assim, e agora eu tenho mudado a minha oração, falei, Senhor, eu tenho certeza que essa promessa nós vamos viver, não só eu, não só ela, mas eu e todas as pessoas que creem. Porque quando nós chegarmos lá,
Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais noite. Receberemos um corpo glorioso igual ao do Senhor e saltaremos como bezerro solto na estrebaria. Viveremos isso, viverei isso. Mas se o Senhor puder, o Senhor pode. E se o Senhor quiser, e se for um propósito, nós também recebemos aqui em vida. O processo da saúde não é fácil, queridos. Você tem que ter o coração em Deus. Porque às vezes são consequências, né? Tem os processos sentimental, processo no casamento. Eu tenho 40 anos de casado. Mas a gente já passou tantos processos, tantas situações, tantas coisas, queridos, enfim, envolvendo tantas coisas, né? E não é fácil. Você se relacionar não é fácil, queridos. Por isso que Paulo fala assim, aquele que é solteiro, fica solteiro mesmo. Ele não fala assim? Melhor ficar solteiro. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, diz que solteiro não é a metade da laranja, é a laranja inteira. Porque solteiro é inteiro. Porque você pode servir melhor ao Senhor, não tem satisfação para dar para ninguém. O negócio de falar, minha metade da laranja. Não, meu. Solteiro é inteiro. Quando você arruma uma outra pessoa, é porque aí você tem que dividir. Você tem que dividir a sua vida. Você tem que entregar a sua vida. Então, um conselho para os solteiros: se você aguenta ficar solteiro, fica solteiro. Sirva ao Senhor com fidelidade. Agora, se quiser casar, então você tem que passar pelo processo. E o processo é difícil. Até você encaixar as coisas, demora, irmão. Processo sentimental, não é fácil, queridos. Amigos, né, amizades. Então, é difícil. Então, existem vários tipos de processo. Por fim, não pule etapas do processo. O resultado pode ser muito danoso. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Outro dia, eu estive aqui e falei, e o pastor Rubens me deu uma oportunidade, eu li esse texto e comentei alguma coisa. Mas, veja uma coisa, é possível pular as etapas do processo. Lembra que eu falei no começo? A gente faz de tudo para que nossos filhos não passem o que a gente passou. Hoje nós temos jovens de 20 anos dentro de casa, 25, 30, está na barra da saia da mãe e do pai.
porque não passaram por processo. Tem pessoas, tem alguns que são mais apegados à mãe e ao pai, que não sabem nem ir no supermercado sozinho. Por quê? Porque não foram deixados eles passarem pelos processos, pularam etapas. Então, é possível pular etapa. Veja que o texto nos diz que o imprudente, ele pulou a etapa do alicerce, da base. Então, algo que não aparece, que exige investimento, não aparece, mas exige investimento, exige tempo. Nós vivemos tempos em que as pessoas não têm tempo. Não é que não tem tempo, é que não tem prioridade. Às vezes os filhos não são prioridade. Congregar, estar em uma igreja, envolvido na obra de Deus, não é prioridade. Não tem tempo, mentira, não tem prioridade. Ou seja, suas prioridades são outras. E aí você deixa de discipular a sua própria família, os seus próprios filhos. Meus filhos são muito disciplinados em estar na igreja, em participar, enfim, em não faltar aos cultos. Por quê? Porque eles nunca me viram eu fazendo isso. Sempre ao contrário. Hoje não. Não, hoje sim. Mas está um resfriado. Não, resfriadinho não é nada. Jesus cura. Vamos lá. Aleluia. Mas vamos lá. Não precisava falar nada. Mas isso exigiu empenho, exemplo. Nós temos que criar os nossos filhos, né, ensiná-los ele no caminho. E ensinar no caminho não é indicar o caminho, é você ser o exemplo que eles vai refletir na vida deles. Então, pular no processo aparentemente é bom, é mais fácil, é mais econômico. Imagine, pôr concreto dentro da terra, ferro, ninguém vê isso aqui. Fazer análise de solo. Você paga lá uma grana lá, o cara vem com um negócio lá e... Quantos metros que tem que ter essa coluna aqui? Para baixo. Imagina. É mais econômico. No ponto de vista, queridos, humano, é mais econômico, é mais eficiente. É mais eficiente. No ponto de vista é mais eficiente, é mais rápido. Porque enquanto o outro está furando e fazendo o alicerce, o cara já está levantando as paredes. E o cara fazendo o salão do lado do comércio lá. Aí eu fui lá, né? Eu conheço um pouquinho de construção e... Aí ele pôs um bloco assim, com a boca para cima, pôs um ferrinho dentro, um salão alto, uns 4 metros mais. E fez uns buraquinhos assim, e já no outro dia já estava parede dessa altura. É mais eficiente.
é mais rápido. É tão belo quanto o outro que faz o alicerce. Aparentemente é igual, só que o resultado diante das intempéries é danoso. É danoso. A Bíblia diz que veio tudo aquilo que veio sobre um, veio sobre o outro. Não estamos imunes das intempéries da vida. Não estamos imunes. Só que aquele que fez o alicerce, ele ficou firme, não caiu. Aquela casa, mas aquela outra desabou, e grande foi a sua ruína. Quantas pessoas estão sofrendo porque pularam os processos? Pularam o processo no casamento, pularam o processo no namoro, em vez de esperar o tempo certo da intimidade, já pulou o processo. Em vez de esperar o tempo certo de fazer as coisas, já pulou todas as etapas do processo. E hoje colhe, queridos. Tem pessoas que pensam que um pedaço de papel resolve o problema dela ter pulado o processo. Resolve não, meu. Eu vou casar, agora vai ficar tudo certinho. Se exige choro, arrependimento. Exige, o processo é dolorido. Tem muitas pessoas aqui que pularam o processo e sabem disso, que é difícil. Principalmente se a pessoa é conhecedor, né? Aí é muito mais difícil. Pula o processo, pula os processos das conquistas, vai pulando os processos, e aí o resultado é danoso, querido. É danoso. Né? Hoje está uma febre do jogo do tigrinho. Quem joga tigrinho aí? Estava ouvindo um cara falar assim: eu ganhei 300 mil no tigrinho, no começo. Agora, ele era um jogador compulsivo, né? Ficou viciado. Ele falou assim: eu perdi casa, o dinheiro do banco, perdi a empresa, perdi minha esposa, perdi tudo. Porque quis ficar rico, ambicioso. Quer ficar rico, irmão? Vai trabalhar. Faz um curso de administração. Guarda dinheiro, meu irmão. Fica gastando compulsivamente, você não vai arrumar nada na vida, não. Todo dinheirinho que pega, não, isso aqui dá para nós dar um giro aí. Não vai arrumar nada, meu irmão. Você que não trabalha, não economiza, não. E quando você chegar velho, você vai ficar aí, a ver navios. Sabe quanto eu pago de convênio? 5 mil reais, eu e minha esposa. Não é barato não, meu irmão. Então guarda dinheiro, você que é jovem. Guarda dinheiro, faz a sua aposentadoria. Porque os dias são difíceis. Agora, por outro lado, o pastor Rubens diz que tem as bênçãos de não ter nada. Glória a Deus. Que aí você fica só na dependência dele. Mas seja fiel ao Senhor e sirva a Ele com fidelidade.
Aleluia. Não pule as etapas, queridos. É difícil, meu irmão, mas é possível fazer todas as etapas. Então, queridos, os processos da vida não são fáceis. A gente chora, no processo da vida tem choro, tem tristeza, você se sente desamparado, a gente se sente, sabe, muitas vezes sozinho. Deus, às vezes, parece estar longe, mas você tem que mostrar realmente em quem você crê, exatamente quando você não ouve nada, quando você não vê nada, quando você não sente nada. Você tem que saber que existe um Deus todo-poderoso, que não depende dos seus sentimentos, aleluia. Não foram poucas as pessoas, e nem poucas as vezes, aliás, que eu, nas minhas orações, estava assim, dessa forma. E até hoje, minha esposa está lá na UTI, desde o dia 9. Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4. Desde o dia 9, queridos. É difícil. Não é fácil. Mas quando a coisa está muito difícil, eu estou lá sozinho em casa, às vezes, sozinho. Aí eu me lembro daquele louvor e aí eu começo a cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, essa luta me matar. O desespero não vai me tomar, aleluia. O desespero não vai me tomar, por mais pressão que seja a situação, no controle ou o controle ainda está nas mãos, aleluia, no controle o controle ainda está nas mãos do Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Eu sei, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Talvez você esteja passando um processo na vida, talvez um processo emocional, sentimental, na saúde, financeira. Isso tem te abatido. Mas deixa eu te falar, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Não vai deixar. O desespero não vai nos tomar. Aleluia. Não vai de forma nenhuma, porque o controle está na mão do Todo-Poderoso, aleluia. Está na mão dele. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Vamos ficar de pé, aleluia. Todo dia, queridos, 2 vezes por dia, eu vou lá visitar minha esposa, e eu ponho a mão sobre a cabeça dela e profetizo: Senhor, a tua palavra me diz isso, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu creio na tua promessa. Mais cedo ou mais tarde, eu viverei, aleluia. Eu viverei a tua promessa, a tua filha viverá a tua promessa.
Nós vamos viver essa promessa, porque a nossa esperança ela vai além desse hospital, dessa UTI, deste leito, desta vida, vai além de tudo isso. Nós vamos orar, queridos, neste momento, enquanto aqui os irmãos vai cantar um louvor. Você vai ficar à vontade, a gente gostaria de interceder aqui uns pelos outros. Se você está passando por um processo, uma luta, uma dificuldade, que já te desesperou, você passou por um momento de desespero, de dúvida, de choro, de pranto, porque às vezes a pessoa está ali sorrindo, mas lá no escuro da sua casa, ela está chorando, a sua alma está ali chorando. Se você está passando por um problema assim, se você quiser sair do seu lugar, os irmãos vão estar cantando aqui, se você ficar à vontade, e vir aqui à frente, fica à vontade, tá bom, meu irmão? Nós vamos estar orando, pedir para os pastores também nos ajudar, tá? Aguenta firme no processo, querido. Aguenta firme. Nós vamos romper, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus.